Olá, meus queridos, que alegria estar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero conversar sobre um ensinamento que mexeu profundamente comigo, enquanto eu estudava o livro A União Consciente com Deus de Joel Goldsmith. Eu confesso que quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu precisei parar várias vezes. Não porque fosse difícil de entender, não é isso não. Mas porque ele desmonta muitas ideias de que carregamos durante toda a nossa vida. Nós crescemos acreditando que a missão de Jesus era mudar o mundo. Pensamos até que ele veio resolver os problemas da humanidade, acabar com o sofrimento, transformar as circunstâncias e organizar a vida das pessoas. Mas Joel Goldsmith nos convida a olhar para Jesus por uma perspectiva completamente diferente. Jesus, ele não veio, em primeiro lugar, para transformar o mundo exterior. Não. Ele veio para despertar a consciência humana para a realidade de Deus, um despertar. E isso aqui muda completamente tudo. Se nós voltarmos ao tempo de Jesus, nós veremos que o povo, ele vivia sob um domínio romano, não era assim? Eles esperavam um Messias poderoso, um rei, alguém que enfrentasse César, que libertasse Israel e devolvesse ao povo a independência política. Era essa a expectativa. Mas Jesus começa o seu ministério dizendo algo que não fazia sentido para muitos. O reino de Deus está dentro de vós. Percebem a profundidade dessas palavras? Enquanto todos olhavam para fora, esperando que alguma coisa acontecesse no mundo, Jesus apontava para dentro. Era como se dissesse: a verdadeira transformação começa na consciência. E talvez seja exatamente isso que ainda hoje nós temos muita dificuldade de compreender. Porque nós continuamos esperando que a paz venha quando os problemas acabarem. Acreditamos que seremos felizes quando determinada situação mudar. Pensamos até que finalmente nós vamos descansar quando nós tivermos mais dinheiro, quando o diagnóstico desaparecer, quando o relacionamento melhorar, quando as pessoas fizerem aquilo que nós esperamos delas. E sem perceber, nós colocamos a nossa paz nas mãos das circunstâncias. Mas será, queridos, que essa é a liberdade que Jesus veio revelar? Joel responde que não. Ele diz que Jesus veio revelar uma liberdade espiritual. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, das condições externas. Uma liberdade que nasce quando despertamos para a presença de Deus. E isso me fez pensar em algo muito importante. O que realmente significa estar preso? Quando nós ouvimos a palavra prisão, nós pensamos imediatamente em grades, não é mesmo? Muros, cadeados. Mas existem pessoas que vivem em casas tão bonitas, têm uma boa profissão, uma família, recursos financeiros e ainda assim estão profundamente aprisionadas. Aprisionadas pelo medo, pela ansiedade, pela necessidade de controlar tudo, pela culpa, pela preocupação constante, pela opinião dos outros, aprisionado pela sensação de que nunca são suficientes.
essa também é uma prisão. Talvez seja até a mais dolorosa, porque muitas vezes ninguém consegue vê-la. E Joel nos lembra que essa escravidão começa quando nós acreditamos que nós estamos separados de Deus e que dependemos das circunstâncias para encontrar segurança. Quanto mais eu entendo isso, mais eu percebo que ele nunca nos convida a negar os problemas. Ele não diz para fingirmos que os problemas não existem. Não, não. O convite é muito mais profundo. Ele nos chama a reconhecer que existe uma realidade maior do que aquela que os nossos sentidos conseguem perceber. É por isso que Jesus dizia tantas vezes: não temais. Ele não dizia isso porque o mundo era perfeito. O mundo daquela época também tinha injustiça, sofrimento, doenças, dificuldades. Mas Jesus ele vivia a partir de outra consciência. Essa talvez seja a maior diferença. E olha, nós normalmente vivemos reagindo sempre àquilo que vemos. Jesus, ele vivia respondendo à presença do Pai. Percebem como isso transforma completamente a maneira da gente viver? Joel, ele escreve algo que me tocou profundamente. Ele diz que o nosso trabalho não é mudar pessoas, não é muito menos reformar o mundo, não é corrigir a humanidade. O nosso verdadeiro trabalho é despertar para a consciência espiritual. Que frase extraordinária! Porque nós gastamos tanta energia tentando mudar tudo à nossa volta. Nós queremos mudar o marido, nós queremos mudar os filhos, não é mesmo? É assim que acontece. Queremos mudar a família, queremos mudar o governo, absolutamente tudo. Nós queremos mudar a economia, queremos mudar as circunstâncias, mas quase nunca nós paramos e perguntamos: como está a minha consciência diante de tudo isso? Talvez seja justamente aí que comece a verdadeira transformação. Porque, queridos, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e responder de maneiras completamente diferentes. Uma, na mesma situação, perde toda a paz. A outra permanece serena. A circunstância é a mesma. O que mudou foi a consciência. E Joel, ele insiste nisso. Ele nos mostra que existe apenas uma vida, uma consciência, uma alma. E quando começamos a compreender isso, deixamos de viver como pessoas isoladas, tentando sobreviver sozinhas, sabia? Nós passamos a reconhecer que nós somos sustentados pela própria vida de Deus. E isso muda completamente a maneira de enfrentar a existência. E você sabe, outro trecho que me emocionou foi quando ele fala sobre liberdade espiritual. Ele chega até a dizer que uma pessoa pode estar presa fisicamente e ainda assim permanecer completamente livre em sua consciência. Que ensinamento fantástico! Isso significa que ninguém pode aprisionar a presença de Deus em nós. Podem até limitar o corpo, podem limitar circunstâncias,
Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue prender uma consciência desperta para Deus. E isso me fez lembrar de tantos homens e mulheres da história, dessa história toda que a gente já conhece e que passaram por situações extremamente difíceis e ainda assim irradiavam paz. E agora eu pergunto, de onde vinha essa paz? Não vinha das circunstâncias, vinha da consciência da presença. Joel também fala sobre saúde, de uma forma que amplia completamente a nossa visão. Ele diz que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Saúde é uma expressão da alma. Quando eu li essa frase, eu fiquei em silêncio por alguns minutos, porque nós reduzimos a saúde somente ao corpo. Mas e a saúde da mente? E a saúde do coração? E a saúde da consciência? Uma pessoa, ela pode estar com exames perfeitos e viver completamente dominada pelo medo. Isso é saúde? Ele nos convida a olhar além da aparência e reconhecer que a verdadeira harmonia nasce da união consciente com Deus. E então ele traz um ensinamento que desafia profundamente a nossa maneira de pensar. Ele afirma que o dinheiro não é o suprimento. E eu confesso que essa frase também me desconcertou. Porque nós fomos educados acreditando exatamente nisso. Mas ele explica que o suprimento verdadeiro nunca foi o dinheiro. O dinheiro pode ser um instrumento, mas a fonte é Deus. Quando nós fazemos do dinheiro a nossa segurança, pronto, continuamos presos. Quando reconhecemos Deus como a fonte inesgotável da vida, nós experimentamos uma liberdade que nenhuma condição econômica pode oferecer. Sabia? E acredita que esse seja o grande convite deste capítulo. Não esperar que o mundo se transforme primeiro. Permitir que a consciência, sim, desperte primeiro. Talvez hoje, querido, você esteja enfrentando uma luta na saúde. Talvez seja um problema na família, eu não sei. Talvez exista uma preocupação financeira, quem sabe? Talvez você esteja vivendo dias de muita ansiedade. Joel, ele não pede que você ignore nada disso que você está passando. Ele apenas convida você a lembrar que essas circunstâncias não definem quem você é. Existe algo infinitamente maior sustentando a sua existência. E esse algo é a presença de Deus. E quanto mais descansamos nessa presença, menos nos identificamos com as aparências e mais experimentamos a paz que Jesus vivia. Por isso, hoje eu quero deixar um convite aqui, simples, bastante simples. Separe alguns minutos do seu dia, não para pedir, não para convencer Deus de alguma coisa, não. Não para tentar resolver todos os problemas, não. Apenas permaneça em silêncio. Reconheça no mais íntimo do teu ser. Pai, tu estás aqui. A tua presença é suficiente. A minha vida está em ti.
Talvez seja nesse silêncio que a verdadeira liberdade comece a nascer. Eu agradeço muito por você permanecer comigo até o final dessa reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também está buscando viver essa união consciente com Deus. E o meu convite é que você se inscreva no canal Viver na Presença. Deixa o seu comentário e me conte qual trecho do que falamos e comentamos aqui mais falou ao seu coração. Porque isso é saúde, isso é vida.